Primeira carta de Pedro. Hoje quero falar um pouco da visão da igreja que Pedro ele nos apresenta. Primeira carta, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. É um texto que nós vamos usar como base para aquilo que estaremos falando nesses minutos que nos foi dado para ministrar. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, todos acharam? Amém. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém. Que nenhum de vós padeça como homicida, o ladrão, o malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a visão de Pedro no que diz respeito à igreja. E já no capítulo 1, Pedro ele nos apresenta qual que é o destinatário, quem são os destinatários da sua carta. No capítulo 1, versículo 1, ele vai escrever que está destinando a sua carta aos cristãos residentes em Ponto, Capadócia, Galácia, Ásia e Bitínia, 4 estados que faziam parte de um lugar chamado Anatólia, que era na Ásia Menor, com aproximadamente 129 mil quilômetros quadrados. Esse grupo de cidades que faziam parte da Anatólia, que era na região da Ásia Menor, hoje, atualmente, é o país da Turquia. Pedro, então, ele escreve dizendo que está escrevendo para os dispersos que estão nessas regiões, essas 4 regiões. Aliás, 5 regiões. Esse grupo disperso são cristãos que, por motivo de viverem nessas regiões, alguns por motivo de perseguição, outros porque decidiram viver nessas regiões. É uma carta parecida com aquela que eu ministrei no estudo anterior de Tiago. Observe que Tiago também fala dos dispersos, mas Tiago ele escreve para judeus. Pedro ele escreve especificamente para cristãos. Todo o tratado de Tiago, 5 capítulos, se vocês atentarem para o texto, vocês vão observar que a linguagem que Tiago usa é uma linguagem semelhante à de Jesus, destinada exclusivamente ao povo judeu, ao grupo judaico, de pessoas que estavam se tornando cristãos. Pedro, pelo contrário, ele escreve para pessoas cristãs que estão espalhadas por essas 5 cidades e que estão precisando ouvir e precisando entender qual é a identidade que eles têm no que diz respeito à esperança da fé e da vocação para o qual eles foram chamados. Então Pedro, ele escreve para essas 5 regiões, e é interessante que dentro dessas 5 regiões, 3 delas, Capadócia, Ponto e Ásia, são 3 cidades que aparecem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 9 ao 11, que é justamente o capítulo que Lucas vai narrar a descida de Pentecoste. O que muitos estudiosos da carta de Pedro leva à conclusão de que esse povo que estava espalhado nas 5 cidades, na Capadócia, Galácia, Ponto, Bitínia e Ásia,
ouviram Pedro pregar o sermão cheio do Espírito Santo, e ao ouvir a mensagem de Pedro ali, eles aceitaram a Cristo Jesus, eles se converteram ao cristianismo e voltaram para suas cidades para anunciar o Evangelho. O testemunho de Pedro, pelo poder do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, vai influenciar esse grupo de pessoas a voltarem para suas cidades, para a região da Ásia Menor, atual Turquia, e evangelizar. E ali, várias igrejas foram fundadas. Diferentemente de Paulo, que escreve especificamente para um grupo de cristãos numa região específica, Pedro, Tiago, escreve para vários cristãos espalhados em várias regiões, o que nós chamamos de carta circular. Como expliquei no estudo anterior, essa carta era recebida pelo pastor da igreja, que naquela época, na verdade, não havia o pastor especificamente, mas um presbítero, que era um ancião, que cuidava da igreja, que cuidava do povo. E não era uma igreja como nós temos hoje, esse conceito de igreja, de estrutura física de igreja. Como eu falei para vocês dizer, lá no início do estudo, as igrejas daquela época não eram templos, mas eram reuniões realizadas em casas, que eram chamados de domus ecclesiae em latim. A domus ecclesiae era a igreja do Senhor. Uma pessoa rica ou de classe média alta, ela abria a sua casa, que havia vários compartimentos. Quando ele se convertia ao Evangelho, ele, por não ter lugares para culto, porque naquela época os templos que haviam eram templos destinados aos deuses pagãos, então o cristão, quando ele se convertia ao Evangelho, um judeu ou uma pessoa pagã, ela se perguntava: onde que eu vou adorar a Deus? Aonde que eu vou cultuar a Deus? Dentro do templo de Israel eu não posso entrar, dentro do templo de Jerusalém, porque se eu entrar, eu vou ser expulso, porque o judeu não aceitava os gentios dentro do templo. Então, essas pessoas ricas, esses homens, essas mulheres que tinham condição, um exemplo que vocês vão lembrar, por exemplo, Lídia, que trabalhava com púrpura, e púrpura naquela época era um dos produtos que mais dava dinheiro. Então ela era de classe média alta. Ela abriu a sua casa para Paulo entrar e ali fazer reuniões de oração e de culto. Então essas casas eram lugares que eram abertas as portas para fazerem cultos, e ali era chamado de igreja. Então a carta não era para uma igreja numa estrutura física como nós conhecemos hoje, mas era para uma casa que foi aberta para o culto, para os cristãos poderem cultuar, e ali havia um responsável, dois, aliás, o dono da casa e o presbítero que cuidava. Por isso que você dificilmente vai ver nas cartas o título de pastor. Geralmente é ou ancião, em algumas versões, ou o termo grego presbíteros, que nós colocamos como título hierárquico dentro das igrejas atuais. Então esse ancião recebia a carta, ele lia e divulgava para a igreja qual era a mensagem do fundador da igreja, qual era a mensagem daquele que fez a obra missionária, que fez o primeiro plantio, que plantou a primeira semente. Paulo foi aquele que plantou para as igrejas, a maioria da Grécia e da região da Macedônia, Corinto, Efésio, Colossenses. Pedro, então, ele, mesmo não sendo o fundador de uma comunidade, mas ele entendia que essas 5 cidades que eu mencionei, Ponto, Galácia, Bitínia, Ásia, eram igrejas que pertenciam a ele, e que ele deveria cuidar desse povo, que ele deveria alimentar, que ele deveria ajudá-los. E este povo estava em grande dificuldade, estava atravessando por um momento difícil, e como cuidador, presbítero e pastor, ele não poderia deixar com que
este povo que ali estava naquela casa, a maioria dos cristãos não eram ricos, embora o dono da casa fosse, eram pessoas humildes, pobres, alguns marginalizados. A igreja, assim como nossa atual, era constituída de mulheres que eram desprezadas pela sociedade, tratadas como objeto, e quando eram valorizadas, elas eram levadas para os templos pagãos para serem sacerdotisas, prostitutas cultuais. Alguns pobres, miseráveis, que viviam do campo, que viviam da colheita, que dependiam, para quem já morou aqui na roça, pastor Francisco, pastor André sabe, de uma chuva para colher o grão, para colher o seu alimento. Então este era o povo, que era chamado de cristão, que era intitulado como cristão. Cristão não era um título naquela época, cristão não era uma denominação específica. Cristão, diferente de hoje, não era um termo pejorativo que todo mundo usa nas mídias sociais. Cantor de pagode, jogador de futebol, cantora de axé, de forró, divorciada, que trai o marido e vai para a mídia e fala que é cristã. Não era título. Aliás, para que vocês saibam, cristão naquela época era um termo tão poderoso, tão forte, que o império, a cidade, os governadores, os prefeitos, os dirigentes daquela província se sentiam ameaçados quando alguém ou uma comunidade dizia que era seguidora de Cristo. Haja vista que, embora nós pregamos e muitos de nós falamos que Cristo morreu, primeiramente para os nossos pecados, para salvar a humanidade, mas dentro de um contexto histórico e literal, Jesus morreu porque ele era uma ameaça para o povo romano. Por isso que o título na cabeça dele foi Rei dos Reis, em latim, em grego e em hebraico. Já que ele se denominava e o povo clamava isso, então ele era uma ameaça para... Tanto é que a cruz, que era uma pena de morte a mais severa e a mais desprezível, não era para qualquer pessoa. Eram para os rebeldes, insurgentes e ladrões. E aí você vai perguntar e vai entender, por isso que 2 ladrões estavam do lado de Jesus. Então ser cristão, diferentemente de hoje, não era um título que possamos aí sair publicando e falando adoidado. Quem falasse naquela época era preso, era arrastado das casas, torturado, espancado. Alguns eram jogados em prisões em que a comida era fezes de soldados. Alguns eram colocados em troncos e eram espancados, eram chicoteados. Outros eram colocados em pilastras para servir de ilustres na noite, onde eram tocados fogo e eles ficavam ali queimando a carne, o corpo, e o imperador olhando para o jardim e aquela chama iluminando o jardim, ele dando risada com os outros, falando que coisa bonita, coisa linda, olha só, olha aí, esse que se intitulou cristão. Talvez isso seja assustador para você, mas o que é bonito é que a maioria desses cristãos que morriam torturados, que iam para as prisões, que comia fezes de soldados, que serviam de iluminação para os imperadores, eles iam não com um sentimento, um pensamento de coitadinho, ai de mim, Jesus tem misericórdia. Não, a maioria, segundo a história da igreja antiga e de relatos de Policarpo, bispo de Esmina, de Eusébio de Cesareia, eles iam alegres, cantando e louvando a Deus, porque sabia que o fogo poderia queimar a carne, mas o Espírito estaria com Jesus na glória. Aleluia! Coisa linda! Glória a Deus!
Nós devemos agradecer a Deus porque o nosso país, Brasil, dentro da Constituição que foi proclamada, ela permite a liberdade religiosa. Por mais que existam pessoas que ataquem, por mais que existam pessoas que tentem fechar igrejas com leis, por mais que existam leis que tentam quebrar os valores que a igreja e o cristianismo ela instituiu dentro da sociedade, nós ainda temos liberdade para vir em uma igreja como essa e encontrar ela de portas abertas, coisa que não existe em países, por exemplo, do Oriente Médio, que professam o Islã como religião. Em outros países comunistas, como a China, e alguns países da Ásia Menor, de gênero asiático, de linha comunista, que não permite que um cristão ele apareça em praça pública com Bíblia. Aliás, nesses lugares, o evangelismo é feito em oculto, é feito às escondidas. Porque se for pego, essa pessoa ela é colocada em praça pública e é executada. Nós devemos agradecer a Deus pelo lugar que nós temos, pela igreja que nós temos, pelo país que nós moramos. Por mais de toda a dificuldade que exista no que diz respeito à política, ao governo, à economia, a Igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil ainda tem liberdade de louvar a Deus, de cantar, de exaltar, e de poder ainda sair em praça pública dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o único que batiza, que cura, que liberta e que leva a igreja para morar no céu. No contexto de Pedro, isso não existia. Então, Pedro, dentro dessa área aí, visual que vocês estão vendo do mapa, vocês vão ver aí que eu peguei um mapa para separar, para mostrar para vocês. Se puder, se vocês conseguirem ver, vão ver que tem a área da Bitínia, lá perto da Macedônia. Essa parte, Bitínia, a ponta e a Ásia, Galácia, é a atual Turquia. E é interessante que nessa época o Evangelho era livre para ser pregado, e hoje, se você for na Turquia e for pregar o Evangelho, você vai ser preso ou vai ser deportado. Se o governo for bom, dependendo do país. Se não for, você vai ficar preso lá em prisão perpétua. Dentro dessa área aí. Então Pedro, no contexto que ele vai escrever para um grupo de cristãos que está com vários níveis de tristeza e sofrimento, porque eles estão sendo chamados de cristãos, mas o título, o nome cristão, está sendo uma ameaça para aquela região. É interessante que eles não andavam com arma, com a exceção de Pedro, que uma vez puxou a espada e cortou a orelha de Malco, segundo o relato do Evangelho de João, mas a maioria dos seguidores de Cristo não tinham armas. Mas aquilo que eles falavam, aquilo que eles pregavam, e aquilo que eles viviam pelo testemunho pessoal, era uma ameaça para a cidade e para o governo. Meu Deus do céu. E às vezes nós queremos fazer muita coisa. Às vezes nós queremos usar certos amparatos para enfeitar o Evangelho, quando na verdade, somente de você abrir a boca, com apenas uma palavra, na autoridade do Espírito Santo, Deus consegue convencer a multidão. Então, dentro disso, duas ideias que eu separei, que Pedro tem em relação à igreja. A primeira é que a identidade dessa igreja, ela tem que ser uma identidade de povo de Deus. A igreja não tem outro nome, não pode ser denominado diferentemente. Uma vez que nós dizemos e professamos que somos cristãos, a nossa identidade, no que diz respeito à sociedade, ela tem que ser a identidade de povo de Deus. Ela não pode ser uma identidade diferente. Ela não pode falar aquilo que ela não vive.
Ela não pode testemunhar aquilo que não é povo de Deus. E então Pedro, ele vai trazer algumas ideias as quais eu extraí para compartilhar com vocês. Então, primeiro, Pedro, então, ele vai escrever para destinatários que não são judeus, cuja identidade é de povo de Deus na diáspora, e essa nova identidade eles receberam. Observe que povo de Deus, no Antigo Testamento, só tinha um povo exclusivo, que era Israel. Só que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, e observe que eu estou usando o pronome nós, e não eu. Porque povo de Deus não é uma pessoa individual, é uma comunidade. Todos que estão reunidos aqui hoje, e que se reúnem em todas as atividades e cultos que existem na DVL, e no domingo principalmente, essa comunidade, toda ela, e isso eu já falei uma vez, independente das suas diferenças sociais, temperamentais, de caráter, é povo de Deus. Para Deus, todos nós pertencemos a um grupo chamado povo de Deus. E aí me permita, esses dias eu estava rodando, rolando as páginas do Facebook, e encontrei uma imagem que me deixou um pouco triste e assustado. Talvez vocês já ouviram. Uma imagem de uma cobra com salto alto e uma bolsinha. Segundo a imagem, ela está indo para a igreja, e aí colocam uma frase dizendo: olha, eu estou indo para a igreja. Segundo esta imagem, quem coloca, diz que na igreja só tem cobra. É mais ou menos isso. A igreja é um grupo de pessoas em que só tem pessoas, que é um grupo de víboras, pessoas falsas, pessoas que em qualquer momento lançam veneno. Eu já falei isso aqui uma vez, dando aula na escola dominical. Nós somos povo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Amém. Independente das suas diferenças e dificuldades, o meu irmão não é cobra. O meu irmão não é lobo. O meu irmão não é nuvem seca. Não é terra seca, não é nuvem sem água. Esses títulos pentecostais que nós às vezes lançamos para certas pessoas, para certos grupos de cristãos, ou mesmo para a igreja, dizendo que a pessoa ela está sem a presença de Deus. Todos nós somos povo de Deus. Por mais que existam as diferenças, por mais que às vezes exista algum conflito, e às vezes essa pessoa tão ignorante, ela não consegue ver que no próprio Novo Testamento, nas epístolas, havia conflitos dentro da igreja, ou seja, sempre vai existir conflitos. O que faz uma igreja viver em harmonia? O que faz a igreja viver em unidade é a visão que ela tem de que ela não é membro, mas ela é corpo de Cristo. Aleluia. Quando eu entendo que eu sou membro apenas de uma igreja e que tenho que prestar conta ao pastor, ir lá tomar ceia ou ir em alguns cultos para ele poder ver que eu estou na igreja, eu apenas sou membro. Mas quando eu me preocupo com o irmão que está do lado, seja ele da direita ou da esquerda, e eu entendo que aquilo que eu não posso fazer, ele pode fazer, isto é corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo porque nós vivemos em uma unidade, e esta unidade, ela só é possível porque há duas coisas que sustentam: amor de Cristo e a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Verdade. Então essa identidade de povo de Deus, ela é tão fundamental para Pedro, que ele vai entender que existem elementos que definem a identidade. Pedro, então, ele vai pegar como estrutura fundamental da carta esse conceito de povo de Deus,
E ele vai trabalhar no capítulo 2 da sua epístola, a partir do versículo 4 ao 10. E aí, ele vai tirar imagens do Antigo Testamento para exemplificar, para poder consolidar, corroborar o seu argumento. E olha só que interessante. Ele vai pegar 3 imagens do povo de Deus no Antigo Testamento e 3 imagens de Cristo e fazer um entrelaçamento, ou seja, ele vai fazer uma conexão para que tanto os leitores que ele está escrevendo como nós entendamos qual é o nosso papel como povo de Deus. Então essa relação estreita aparece em 5 imagens que eu separei aqui. Não dá para explicar detalhadamente cada uma delas, mas só para os irmãos terem conhecimento, porque a hora voa, relógio, parece um carro de corrida, né? Olha só, a primeira, ele diz o seguinte: Cristo é a pedra viva. Capítulo 2, versículo 4a. Se Cristo é a pedra viva, nós, como povo de Deus, somos as pedras vivas. E aí eu me perguntei, mas que coisa interessante e profunda. Se Cristo é a pedra viva, o fundamento da igreja, desta igreja, a DVL, de qualquer outra igreja que professe o nome de Cristo, morto e ressurreto, que tenha fé e esperança do arrebatamento, ela é pedra viva. Aleluia. O sustento principal desta igreja é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Por isso que até hoje não fechou as portas. Amém. Glória a Deus. E dificilmente vai fechar enquanto tiver como consciência, entendimento, proclamação da palavra e vivência da palavra, de que Cristo é o que sustenta essas colunas. Só que o detalhe, o mistério aí, é que Cristo é a coluna viva, mas quem dá a base somos nós, as pedras vivas. Aleluia. Jesus maravilhoso. Meu Deus. Quem sustenta é Cristo, mas quem dá a base ao redor é você. Meu Deus, que coisa linda, hein? Então, quando você olhar para esta igreja, não olhe apenas para essas 4 colunas, 3 que estão na nave da igreja e aqui está nas minhas costas, como sendo uma estrutura física. Mas toda vez que você pisar o pé aqui, seja qual for o trabalho que seja realizado, seja qual for o grupo que realize, crianças, mocidade, irmãs, seja escola dominical, ensinamento, ciclo de oração, saiba que você está vindo. Você é aquele pedaço de tijolo em que Cristo está colocando no meio até uma brecha. Aleluia. É como se Cristo estivesse sustentando e cada buraco que aparece, ele fala assim, ó, aqui vai essa irmã aqui, ó. Eu coloco aqui vai esse irmão, aqui vai esse obreiro, aqui vai esse aqui. E vai encaixando e aí se torna essa estrutura que você vê que é física, mas é uma estrutura espiritual em que você faz parte como pedra viva. Ricardo, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu nem sei qual que é a minha função, meu ministério dentro da igreja. Meu irmão, esquece isso. A sua função é sustentar esta igreja como pedra viva. Deus escolheu você para manter esta igreja de pé. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, que honra. Eu não tenho chamado, hoje você descobriu que tem chamado, você é pedra viva.
Então, enquanto essa igreja estiver de pé e aberta, entenda e tenha consciência de que ela está de pé porque você é uma das responsáveis que existe essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que se todo mundo amanhã decidisse sair, Cristo ia continuar, o pastor ia continuar, ele ia trazer outros e colocar no lugar. Verdade, glória a Deus. Eita, Jesus. É assim mesmo. Aleluia. Desse jeito. Nós temos que entender qual é a nossa importância, o nosso valor, só que também não podemos se eximir da responsabilidade. Se não quiser, então põe outro. Deus põe. Foi mesmo, é verdade. Eita Deus. Eita, Jesus. Foi mesmo. Meu Deus, hein? Aleluia. Mas não dá para mim. Meu Deus do céu. Eu já fiz muito. Misericórdia. Meu Deus. Deus. Já trabalhei demais. Você sabe. Meu Deus, essa igreja tem 13 anos. E você já trabalhou demais. Misericórdia. Meu Deus do céu. Você pode até entregar a sua carteira. Meu Deus. Você pode até entregar o seu carro. Me ajuda. Você pode até deixar de ser obreiro. Meu Deus. Podemos até fazer isso. Eu posso. Qualquer um de nós podemos fazer. Mas eu quero que você entenda que o seu papel como cristão vai muito além daquilo que você exerce dentro da igreja. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Às vezes nos apegamos a funções e cargos, a títulos, e nós esquecemos. Às vezes o título ou o cargo ele nos cega Verdade. diante do verdadeiro propósito e finalidade que nós temos dentro da igreja. É isso mesmo. Oh, aleluia, Jesus. É bom, é gostoso, é. É. Mas o papel maior que nós temos hoje, Aleluia. segundo Pedro, é manter esta igreja de portas Ah, abertas, Jesus, que coisa linda. para que quando alguém entrar aqui, ele venha cultuar o Deus vivo Louvado seja Deus. e ele entenda que você é a pedra viva que Deus Glória a tem. Deus.